E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sodré Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 40. E nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias, elas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica. Dentro desses dispositivos ocorrem reações de oxirredução em que há transferência de elétrons, produzindo assim uma corrente elétrica. A diferença entre as pilhas e as baterias está no fato de que as pilhas, também chamadas de células eletroquímicas, são formadas por dois eletrodos, um positivo, que é o cátodo, e o negativo, que é o anodo, onde ocorrem respectivamente as semi-reações de redução e oxidação, além de ser formada de um eletrolítico, que é uma solução que conduz os íons. A pilha possui um anodo que sofre a oxidação e libera os elétrons, assim eles fluem por meio da solução eletrolítica e chegam até o cátodo. O cátodo recebe esses elétrons vindos do anodo e ele fica com excesso de elétrons, assim existe uma diferença de potencial elétrico entre os terminais da pilha, o que faz com que exista e flua uma corrente elétrica. Você sabe que para que exista uma corrente elétrica é necessário que exista uma diferença de potencial. Então assim que ocorre a diferença de potencial, a oxidação acontecida no anodo faz com que libere os elétrons que correm para o cátodo através da solução eletrolítica, e ficando o cátodo com esse excesso de elétrons faz com que exista a diferença de potencial e consequentemente a corrente elétrica. Do mesmo modo, também existem as pilhas alcalinas, que têm uma estrutura semelhante, porém tem uma maior capacidade de carga. O anodo dessas pilhas ele é formado por uma placa de zinco ou cádmio, e o cátodo possui uma presença de cloreto de potássio no lugar do cloreto de amônio, que faz com que essas pilhas durem mais do que as pilhas comuns. O único problema dessas pilhas é que elas são descartáveis, porque após descarregar, ou seja, como existe um processo de oxidação do anodo, quando o processo de oxidação termina, ou seja, acaba a carga dela, então não tem mais liberação de elétrons, então elas estão descarregadas, vulgarmente chamadas de descarregada, então deve ser jogada fora, claro que descartado no local adequado, não jogar na natureza. E para sanar isso, foram criadas as pilhas recarregáveis, que possuem uma composição química específica que permite a recarga da pilha. Dessa forma, as baterias elas podem ser divididas de duas formas, como primárias, ou seja, aquelas que não são recarregáveis, e as secundárias, que são recarregáveis. Então, qual é a diferença entre pilha e bateria? A principal diferença é que as pilhas ela é um dispositivo sozinho, enquanto que a bateria é um conjunto de pilhas. Então, se eu tenho uma pilha só, ela é uma pilha. A partir do momento que eu faço uma associação dessas pilhas, seja em série ou paralelo, passa a existir uma bateria de pilhas. Assim, para que eu possa obter uma bateria de 9 volts, eu posso ligar 6 pilhas de 1,5 em série para obter os 9 volts. Para aumentar a corrente elétrica que o sistema vai fornecer, a gente conecta pilhas em paralelo. Dessa forma você consegue aumentar a corrente dela e manter a tensão constante. Como a gente vai ver mais para frente, eu vou explicar isso direitinho para vocês. Diante disso, as pilhas e baterias, as pilhas no caso, elas podem ter dois tipos de associação: associação série e associação paralela. Na associação em série, as pilhas são ligadas uma em série com a outra, ou seja, polo positivo de uma ligado ao polo negativo da outra, como mostra aqui na figura, ó. Um polo positivo de uma entra no negativo da outra e assim consecutivamente até o número de baterias que você utilizar. O resultado dessa associação em série é que as tensões se somam e a corrente se mantém constante, diferente da associação em paralelo, em que as baterias são ligadas polo positivo com positivo e negativo com negativo. Dessa forma, a tensão se mantém constante, porém a corrente é aumentada, a corrente vai se somar. Na associação em série, você aumenta a tensão
e a corrente se mantém constante. Na associação em paralelo, a tensão se mantém constante, porém a corrente aumenta, porque a corrente se soma. Beleza? Classificação das pilhas. As pilhas podem ser classificadas pelo seu tipo e tamanho. Temos a AA, que é a mais comum, temos a N e temos a AA, que são as pilhas que a gente mais tem acesso hoje, que são essa pilha tipo AA, são aquelas pilhas comuns que a gente utilizava em controle remoto, brinquedos. Nós temos a AA, os 3As, que são as que também agora são mais utilizadas em controle remoto também, somente chamadas de pilha palito. Nós temos a meio AA, que são as pilhas utilizadas em controle remoto de portão. Em geral ela tem tensão de 12 volts, essas têm tensão de 1,5 volts. E nós temos a tipo C, que é aquela bateria comum de 9 volts, que a gente utiliza em multiteste ou de algum tipo de brinquedo. Essas são as mais comuns que você vai encontrar. E agora vamos ver os tipos de baterias, né? Quanto à sua classificação. Os tipos de baterias mais comuns são as alcalinas, que são as baterias mais vendidas atualmente. Ela é vendida em praticamente qualquer lugar, tem uma boa potência para seu tamanho, são duráveis e amplamente utilizadas em diversos equipamentos como multímetros, amperímetros, etc. Bateria de chumbo. Elas possuem baixo custo, são resistentes à variação de temperatura e têm ótima durabilidade. Entretanto, essas baterias são pesadas e são projetadas para serem constantemente carregadas e algumas vezes descarregadas. Por isso são usadas, por exemplo, a partir de automóveis, para um sistema de segurança, dentre outros. E nós temos as baterias de íons de lítio, que são as baterias utilizadas em celulares, eletrônicos e outros dispositivos atuais. São baterias recarregáveis, possuem boa duração, alta capacidade e longa vida útil. Porém, tem um inconveniente de serem mais caras que as outras. Dentre os tipos de baterias, podemos citar a de zinco-ar, que é uma nova tecnologia, onde ela é capaz de utilizar o oxigênio presente na atmosfera para reagir com o zinco e produzir eletricidade. Portanto, esse modelo ela é recarregável e pode ser utilizado em veículos elétricos, já que possui alta durabilidade e uma eficiência energética muito maior do que as demais. Dessa forma, é possível perceber que a bateria ainda é um problema no cenário atual, e a humanidade necessita desenvolver baterias mais eficientes e viáveis para poder progredir. Os materiais de melhor eficiência para a construção desses componentes não são de fácil extração e não são renováveis, impedindo assim sua escala a longo prazo. Assim, a criação de novas tecnologias de baterias ela é essencial para o desenvolvimento humano. Existem baterias dos mais diversos tamanhos e potências, desde baterias para automóveis até de relógios, e o estudo de novas baterias cada vez menores e com mais carga e maior vida útil vai permitir o avanço das tecnologias de smartphones, carros elétricos, entre outros dispositivos móveis. Atualmente, as baterias ainda são componentes caros e complexos a serem produzidos. Os cuidados que a gente precisa ter com as baterias. Quando a gente fala de bateria, a gente pode nos referir aos modelos que fornecem energia para diversos eletrônicos diferentes, como cercas elétricas, luzes de emergência, centrais de alarmes, e a sua necessidade ela demanda de uma bateria. Então, tome algumas precauções. As baterias de lítio e de óxido de manganês, por exemplo, comuns em câmeras fotográficas, elas apresentam alguns riscos quando não manuseadas de forma apropriada. O uso incorreto pode expor o lítio à umidade do ar, provocando incêndio e em algumas circunstâncias até explosão. Embora sejam úteis, é importante manter esse cuidado em mente sempre que for manusear esse tipo de bateria. As baterias seladas utilizadas em no-breaks, por exemplo, geralmente não apresentam risco de vazamento dos seus componentes. Isso facilita seu transporte mais facilmente e facilitando assim a sua instalação. As de chumbo, utilizadas principalmente em carros e indústrias, geralmente são recolhidas depois da utilização pelos fabricantes nacionais para reciclagem. Isso se dá pelo significativo valor comercial internacional do chumbo, por ser um material caro e difícil de ser encontrado. Suporte para baterias. Como o próprio nome diz, ele tem a função de acondicionar as pilhas
dentro deles, formando as baterias. Como vi anteriormente, uma pilha sozinha é uma pilha. A partir do momento que você acondiciona, ou seja, faz uma ligação delas, seja em série ou em paralelo, passa a se formar uma bateria. Então a função do suporte é pura e exclusivamente acondicionar as pilhas, formando as baterias de acordo com o suporte que você comprar. Aqui embaixo eu tenho alguns tipos de exemplo de suporte para uma bateria: 2, 3, 4, você pode encontrar de 6, de 8, de 10, depende do tipo de suporte que você for comprar. Aqui nós temos outros tipos de suporte de bateria. Aqui um suporte para bateria SR2032, utilizado muito em computadores antigos e alguns equipamentos para manter o BIOS, né, informações do BIOS da placa eletrônica. Aqui eu apresento o símbolo esquemático das pilhas e baterias. Como você pode ver, para uma pilha o símbolo é essa forma simples aqui, onde você tem o polo positivo representado pela parte maior e o negativo é menor. Então, como se trata de apenas uma célula, ou seja, uma pilha, então você utiliza esse símbolo aqui. A partir do momento que você vai fazer uma associação, vai tratar de uma bateria, você tem a associação de dois símbolos desses, como você pode ver aqui, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. Ou seja, aqui representa uma bateria, o símbolo de uma pilha e o símbolo de uma bateria. Sendo que você não vai encher isso aqui, né, de acordo com quanta associação que você vai fazer. Você vai botar apenas dois e vai formar a tensão dessa associação dessa bateria. Então você já sabe que para representação esquemática de uma pilha, utiliza esse símbolo aqui. E de uma bateria, utiliza esse símbolo aqui. Beleza? Então estou finalizando essa aula por aqui. Só foi para te falar um pouquinho sobre as pilhas e baterias, né? A gente entendeu um pouquinho a história da composição delas, como se dá o processo químico de geração de energia, como ver o esquema elétrico, suportes e dentre as outras características dela. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o divisor de tensão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o divisor de tensão resistivo. Vamos entender o que é isso, para que ele serve, ver como calcular a associação dos resistores para fazer a divisão de tensão, dentre outros. Beleza? Então vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.